autoridade ao bispo, ao pastor, amém? A confiança, né? Livro de 1 Samuel, né? Aleluia. Glórias a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 35, amém? Glórias a Deus. Deus já falou aqui, Deus vai continuar falando aos nossos corações, amém, amados? Fiquem atentos, cada dia é uma oportunidade de ouvirmos, né, amados? Capítulo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Você que achou, dá um glória a Deus aí. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Feche seus olhos. Jesus, Pai, eu não tenho nada para dar ao teu povo, mas eu sei que o Senhor tem. O Senhor tem falado, Deus, desde o início do culto, através da abertura, através dos louvores. Jesus, fala novamente conosco. Fala, meu Pai, conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Meu Pai, paralisa toda a força de Satanás para impedir que o teu povo, Jesus, saia daqui da mesma forma. Meu Pai, saia daqui da mesma maneira. Age com poder. Todo demônio, toda hoste, tudo que não pertence a Deus, neste momento vai sendo paralisado em nome de Jesus. Toda obra, meu Pai, que foi feita para impedir os teus filhos saírem daqui, cheios da tua presença, venha cair por terra. Senhor, para onde iremos, meu Pai? Para onde fugiremos? Se formos aos céus, o Senhor lá nos alcançará. Se formos, meu Pai, aos longínquos mares, o Senhor ali nos alcançará. Se acamarmos a nossa cama, meu Pai, ainda no Seol, lá a tua mão nos sustentará. Jesus, não podemos fugir da tua presença. Eu te peço, Deus, mais uma vez, que possamos ouvir essa noite a tua voz, em nome de Jesus. E você se assenta aplaudindo a Deus bem forte. Glórias a Deus. Olha para cá, a mensagem é bem simples. Amados, o período que está se vivendo é um período de decadência espiritual. É um período de decadência sacerdotal. É um período onde não tem como uma referência de liderança para se espelhar. E verdade é que é muito importante você ter na sua geração alguém que você possa se espelhar, alguém que possa ser referência para o seu ministério, alguém que possa ser referência para te motivar a continuar na presença de Deus. Neste período em que está se vivendo, é um período onde os sacerdotes, eles estão desagradando a Deus de uma certa forma que até mesmo a voz de Deus está difícil de se ouvir dentro do templo. E neste mesmo período, a palavra vai dizer assim, que vai existir uma família a qual tem um homem chamado Eucana. Eucana, ele tem uma mulher chamada Ana, e Ana tem por significado graça. Porém, segundo a história, Deus permitiu uma esterilidade na vida de Ana, assim como permitiu uma esterilidade na vida de Raquel,
assim como permitiu uma esterilidade na vida de tantas outras mulheres da Bíblia. A palavra diz que anda sendo estéril, ela tem um jugo sobre ela. Segundo a cultura judaica, toda mulher que era estéril e não poderia conceber, era como se os olhos de Deus não estivessem sobre a casa de Eucana. Era como se os olhos de Deus não estivessem sobre a casa de Ana. E por mais que ela cultuasse a Deus, por mais que ela fosse uma mulher fervorosa diante da presença de Deus, o povo diria: lá vai alguém que prega, lá vai alguém que lê, lá vai alguém que sacrifica, porém Deus não está na vida dela. Ela está debaixo da impossibilidade da vida. Ela não pode gerar. Os médicos não podem fazer com que ela gere. Os médicos não podem fazer com que ela possa conceber um filho. Com isso, segundo a cultura dos judeus, todo homem que tivesse uma mulher estéril, ele pode pegar uma outra esposa. Só que isso é uma escolha. Diga para o teu irmão, é uma escolha. É uma decisão. Eucana, ele agora tem a decisão. Ou ele espera em Deus, junto com Ana, ou ele pode facilitar e pegar uma outra esposa para poder saciar a sua vontade de poder ter um filho, de poder ter uma criança. E verdade é que é muito mais fácil eu tomar alguns caminhos fáceis para ter aquilo que eu quero, que eu peço diante de Deus. E agora Eucana, ele tem uma escolha. E toda escolha nasce um caminho. Diga para o seu irmão, toda escolha nasce um caminho. O problema é quais decisões eu estou tomando diante da dificuldade que eu estou vivendo. A palavra diz que Eucana tem a escolha agora de tomar o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é pegar uma outra esposa e fazer com que ela conceba. Porém, Ana também tem uma escolha. Ou ela pode falar para o seu marido pegar uma esposa, ou ela pode simplesmente esperar na presença de Deus. Ambos têm uma escolha diante da presença de Deus. Ambos vão trilhar um caminho diante da presença de Deus. A palavra diz assim, que Eucana toma o caminho mais fácil, só que nem todas as vezes o caminho fácil vai trazer alegria para o seu coração. Nem todas as vezes você não esperar em Deus, você dar o seu jeitinho brasileiro, vai trazer alegria para você. Verdade é que nós vivemos na geração do imediatismo. Eu quero para amanhã, eu não quero esperar, eu quero agora, eu não quero esperar. Por quê? Porque a pressão da sociedade também está sobre a casa de Eucana. Ou seja, a pressão da sociedade que você tem que ter uma família, a pressão da sociedade que você tem que casar, a pressão da sociedade que você tem que ter um namorado, a pressão da sociedade que você tem que ter um noivo, porque senão Deus não está sobre você. É a pressão da sociedade. E Ana está vivendo a pressão da sociedade, de dizer que Deus não está na vida dela e de que Eucana precisa ter uma nova esposa. Só que a palavra diz assim, que Eucana escolhe o caminho mais fácil. E ele vai pegar uma mulher chamada Penina. Só que quando Penina chega dentro da sua casa, dentro da sua estrutura, vai causar uma competição diante da primeira esposa de Eucana, que é Ana. Agora a Eucana vai ter uma situação não de paz, mas dentro de guerra, dentro da sua própria casa, pela decisão errada que ele tomou, pela decisão antecipada que ele tomou, pela decisão que ele tomou para facilitar a bênção de Deus sobre a vida dele. Não foi Deus que deu Penina, assim como não foi Deus que deu Agar, assim como não foi Deus que deu tantas outras mulheres para Jacó. Foi decisões que eles tomaram para adiantar o processo da bênção de Deus. Só que enquanto Eucana escolhe o caminho fácil, eu fico me perguntando, como pode esta mulher estar de pé? Por quê? Porque dizem que Deus não está na vida dela. Ela tem guerra dentro do templo. E ela tem guerra agora dentro de casa. Pela decisão do marido. Mas ela continua de pé. E eu fiquei me perguntando como esta mulher continua de pé. Ela tem tudo para largar Deus. Porque a Bíblia diz que Deus permitiu a esterilidade na vida dela. Deus permitiu com que ela não concebesse.
ela tem tudo para deixar a Deus. Por quê? Porque ela tem guerra no templo, ela volta para casa, ela não tem mais paz. Ela tem guerra dentro de casa agora. E como que essa mulher continua em pé? E ela tem guerra diante da sociedade. A sociedade apontando, dizendo, olha, está vendo, Penina pode ter, mas você não tem. Penina tem, mas você não tem. Eu sou e você não é. Ana está vivendo dentro de uma guerra. E eu me perguntei, Deus, o que mantém essa mulher de pé diante dessa guerra que ela vive? Ana sobe do templo para Siló para orar e sacrificar diante de Deus todo ano. Ela tem uma constância em oração, ela tem uma constância em sacrifício, porém Deus ainda não fez com que ela concebesse um filho. O que faz com que essa mulher fique de pé? E aí João vai me responder assim, que Jesus, ele pegou uma corda e ele entrou dentro do templo do Senhor, e lá estavam cambistas e vendedores de pombos, e Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombo. E ele vai dizer o segredo de Ana. Ele vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração. O que mantém Ana de pé? Ana não negocia o tempo de oração. Ana não negocia o tempo de estar na presença de Deus. Eucana pode escolher os caminhos fáceis, mas Ana escolhe estar debaixo da presença em oração. Ana não negocia. Sabe o que Deus tem para você essa noite? Não negocia o tempo de oração. Não negocia o tempo de oração. A palavra diz que para poder limpar o templo, Jesus teve que derrubar algumas coisas que estavam comercializando dentro. Sabe por que muitas vezes você não recebe? Porque você comercializa o tempo que é para Deus. Você troca ele para seus interesses próprios. Você quer ter algo da parte de Deus? Diga para o teu irmão: para de vender o tempo de Deus, irmão. Para de comercializar aquilo que é para Deus. Quanto tempo você não vive uma vida de oração? Quanto tempo você não entra no templo e sente a presença de Deus? Quanto tempo o pastor prega e você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo você ouve os levitas louvarem e você não sente mais a presença de Deus? Diga para o teu irmão: é o tempo de oração. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: é hora de voltar ao tempo de oração. Uma geração está gritando: é hora de voltar ao tempo de oração. Chega de negociar aquilo que é de Deus. Chega de trocar o tempo de Deus por as suas coisas. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deixa que eles criem os caminhos fáceis. Você decidiu viver uma vida de oração. Vida de oração não é aparência, irmão. Noé andava com... O que você quer dizer com isso, pastor? Toda decisão que eu for tomar, eu temo a Deus. Isso é viver uma vida de oração. Eu não vivo segundo o Senhor, antes eu não perguntar a Deus, eu estou na tua presença. A preocupação do templo está em oração. A preocupação de eu limpar aquilo que é para Deus. Eu não posso cobrir os espaços que é para Deus e achar que eu estou na presença dEle. A palavra diz assim, e muitos pregadores hoje, e muitos cantores hoje, estão caindo, por quê? Porque deixaram o tempo de oração. E eu vou te deixar um segredo para você que é um pregador, para você que é um cantor e para você que é um adorador. Porque mais vale adorar do que cantar. Mais vale adorar do que pregar. O que é, pastor? Nessa geração que nós estamos vivendo, você não vai conseguir suportar se você não continuar uma vida de oração. Eles até começam bem, só que agora eles nem perguntam mais o louvor que vai compor. Eles simplesmente usam o conhecimento deles para lançar qualquer música. Antigamente, os pregadores oravam 3 dias para ter uma mensagem, só que agora eles não oram mais. Eles se engrandecem no próprio conhecimento. Diga para o teu irmão: é hora de voltar ao primeiro amor, irmão.
Deus está vendo tudo. Deus sabe quem é você aqui, mas Deus sabe quem é você lá fora. A palavra para você hoje: Deus sabe quem é a casa de oração. Deus sabe o que está ocupando o tempo de oração. Estão dizendo: para de pregar, para de orar, para de buscar conhecimento em Deus. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que os grandes homens e mulheres de Deus, eles só ficaram de pé porque ficaram diante da presença em oração. Daniel nunca suportaria uma Babilônia se ele não tivesse uma constância em oração. Não é orar um dia, irmão, e deixar o resto do mês sem orar. Não é vir para o culto no domingo e de repente o resto do mês fazer o que quiser. É você ser crente aqui, mas ser crente na sua casa. A diferença de Ana. Não adianta ser cristão aqui e não ser cristão em casa. O que mantém a casa de Eucana de pé? Diga assim: uma mulher que ora. E eu vou te dar um segredo: Deus vai mudar uma geração caída por alguém que ora. Sua casa pode estar caída, mas se você tiver de oração, ela pode se levantar de novo. Seu casamento pode estar acabando, mas se ainda tiver gente de oração, ele pode ser levantado de novo. O diabo quer que você acredite que uma geração caída não pode levantar. E Deus está procurando alguém que ainda esteja posicionado em oração. Deus está procurando alguém que se posicione em oração. Nossa geração nunca precisou tanto de homens e mulheres de oração. Pergunta para o seu irmão: há quanto tempo, irmão, você não lê a Bíblia na semana? Duas coisas para te manter de pé. Eu estava com uma missionária hoje à tarde, que foi início do meu ministério. Estava com a minha mãe também, que graças a elas, um dia eu cheguei nela e falei assim: você é fanática. E ela apontou o dedo para mim e falou assim: você vai ser pior do que eu. Diga para o teu irmão: profetiza, irmão. Acredita. Ainda que Eucana não acredite, você continua acreditando. Ainda que alguém olhe para sua casa e diga: não vai dar certo, não vai conseguir, Deus está dizendo: continua a acreditar. Aleluia. Continua acreditando. Continua acreditando. Mas para você se tornar uma mulher de Deus e um homem de Deus, diga para o teu irmão: Deus tem que derrubar algumas coisas. Porque estão tomando lugar que não é para ser, é para ser dele. Está tomando lugar que é para ser dele. Porque os milagres não estão mais acontecendo muitas vezes, porque o tempo já não é dele. Os profetas antigamente oravam 3 vezes para Deus responder uma resposta, para Deus dar uma palavra. 3 dias orando. Hoje a gente sobe no altar meia hora e acha que orou muito. Lê 5 minutos de Bíblia e acha que já está. Diga assim: é o começo, irmão. Continua. Aí a palavra vai dizer assim: que Ana manteve a sua vida em oração. Ela decidiu orar. Ela decidiu não tomar uma decisão precipitada. Só que agora ela tem que conviver com a decisão errada de eu. Quantas vezes nós temos que pagar por decisões erradas de pessoas que estão ao nosso redor? Talvez você pague hoje coisas que os seus pais fizeram, você não tem nada a ver com isso, mas você está pagando uma responsabilidade que você não tem nada a ver. Diga assim: Deus está vendo, irmão. Quantas vezes você já julgou seu pai e sua mãe dizendo: você tomou a decisão errada, é por isso que eu estou vivendo isso? Sim ou não? Só que a palavra diz que uma nação caída,
Eu gosto muito de pensadores, irmão. E tem um pensamento da Rainha Elizabeth que ela vai dizer assim: eu não tenho medo de um exército, mas eu tenho medo de alguém que ora. Por quê? Porque ainda que uma geração esteja caída, se alguém que ora estiver andando com Deus, Deus levanta a geração de novo. O diabo está minando as suas forças, fazendo você desacreditar, mexendo com a sua estrutura. É guerra para todo lado. É luta aqui, luta lá, luta acolá. Só que Ana continua a vida de oração. E a Bíblia diz assim que ela sobe todos os anos para sacrificar no templo. Ou seja, o culto existe. Diga assim, o culto existe. Só que Ana é aquela que ninguém acredita. É a irmãzinha que chega no final da última cadeira lá e continua o templo. A nação está em decadência espiritual. Ana sobe, volta para casa, da mesma forma ou pior do que entrou. Por quê? Porque o sacerdote, vocês vão ver mais na frente, que não tem uma boa fama. Ou seja, ela vai porque ela precisa ir, porque ela acredita que uma hora Deus vai mudar o quadro da vida dela. Mas uma coisa é quando eu chego no culto para voltar diferente, e eu volto pior do que eu, hein? Diga para o teu irmão, não vá para casa pior do que você entrou. Vai chegar uma hora que Deus vai dar uma resposta. Vai chegar uma hora que você vai voltar diferente. Vai chegar uma hora, um dia, eu não sei qual é, o problema nosso é que a gente está preocupado com a hora. A gente está preocupado com a hora que o culto vai acabar. A gente está preocupado com o relógio, a gente está preocupado com a data, a gente marca, a gente quer colocar diante da agenda de Deus os nossos planos, o nosso tempo. Irmão, Deus faz do jeito que quer. Ele é soberano para isso. E agora a Ana vai descobrir o segredo. Ela orou mais quase 20 anos. Subir no templo, descer no templo. Subir no templo, descer no templo. Só que um dia ela subiu. E ela fez uma oração. Desta forma: Senhor, se o Senhor me der, não será para mim, será para ti. Nesse dia, ela descobriu a maturidade espiritual que ela ganhou. Enquanto ela ora, pensando nela, Deus não abre a porta. Mas quando ela entrega na mão de Deus, é nesse dia que Deus fala: você cresceu. A sua vida de oração está produzindo maturidade espiritual. Porque Deus não a entregou ainda, porque você precisa crescer espiritualmente. Não adianta Deus te dar se você vai estragar nas suas mãos. O que Deus tem para você não é para você, é para a glória do nome dEle. Aleluia! Deus está falando aqui, amém? Maturidade espiritual. Paulo vai dizer assim: desenvolva a sua fé. Tem crente que passa 20 anos na igreja questionando a roupa do irmão. Tem crente que passa 20 anos na igreja e não cresce. Não vem porque se importa, porque quer ouvir Deus falar. Vem porque quer questionar o pastor, quer questionar o presbítero, quer questionar os obreiros. Quer ver o que o irmão disse, o que o irmão falou, e volta para casa doente, pior do que entrou. Diga para o seu irmão: é hora de crescer. É hora de amadurecer. O diabo quer que você fique dentro de um cativeiro espiritual. Mas Deus falou para mim: é hora dessas cadeias caírem por terra. É hora de você sair das cadeias que te prendem. Chega de viver a mesma coisa. Chega de ficar da mesma maneira.
Deus está lhe dizendo: eu quero crescimento. Crescimento. Mandou condará, xandará. Só vem para a igreja para pedir. Chega disso, irmão. Vem para a igreja para agradar a Cristo. Só vem para a igreja para poder ter algo. Isso é barganha, e Deus não barganha com ninguém. Deus não barganha com você. Você é filho, você é servo. As pessoas estão esquecendo que Deus é Senhor. Deus não é garçom que serve. Deus, Ele é Senhor. Então, se Deus me der, amém. Que nem os 3 dentro da Babilônia. Se Deus quiser que eu morra, amém. Se Deus não quiser, vai se prostrar. Eu não me prostro diante da Babilônia. Está precisando de uma geração que não se prostre diante das leis que a Babilônia determina. O mundo aí fora está gritando, buzinando, pressionando para que você se prostre, para que você ceda. E Deus está dizendo: aquele que ora permanece de pé. Aquele que estuda permanece de pé. É hora de você começar a estudar mais a Bíblia. Estamos vivendo tempos difíceis que, se você não começar a degustar esse livro aí, que todo mundo fala que é normal, mas é o livro mais guerreado no mundo inteiro. Eu não sei de onde normal que eles tiraram, porque é uma coisa terrível. Esse livro aí, que coisa, todo mundo teme. As ideologias surgindo, e é contra o livro. As ideologias surgindo e é contra a Bíblia. Se é um livro normal, por que tem tanto medo? Diga para o seu irmão, essa aqui produz as palavras de vida eterna. Diga para o seu irmão: levanta, irmão. Vamos fazer reuniões de oração de novo. Vamos fazer vigílias de oração de novo. É hora do paralítico andar. É hora do que está endemoniado ser liberto. É hora de Deus começar a trabalhar de novo. Eu virei hoje na mesa discutindo, porque minha vida é isso, irmão. Eu tento até fugir, mas às vezes parece, eu estou lá quietinho com a minha mãe falando algumas besteiras, até que a pouco seja um missionário, seja um pastor, um bispo, e a gente começa. É. E eu falei: cadê as vigílias de oração? Hoje virou uma coisa de popstar. Diga ao teu irmão: Deus não te chamou para ser popstar. Para com isso, tira da cabeça. Se você está com popstar na cabeça, você não vai conseguir ficar de pé, não, irmão. Sinto muito. Cadê as reuniões de oração? Eu gosto desse lugar, sabe por quê? Porque aqui é quente. Eu falei para o bispo outro dia: eu gosto daqui porque aqui tem fervor. Já preguei em vários lugares, irmãos, mas eu gosto daqui porque aqui tem fervor. Tem jovens abençoados. Tem pessoas que não desistiram. Falei: mãe, a minha geração da mocidade, uns estão caídos. Uns nem a gente manda uma mensagem, parece que nunca vê. O que a gente vai fazer? A gente vive sozinho. Eu falei assim, eu falei para a missionária Hilda, chama ela, uma mulher de coques, de 74 anos. Irmã Hilda, vou andar com você. Por quê? Porque minha geração jovem está aí, está caída, e eu não consigo ter ninguém para poder reunir para orar. Só que a irmã Hilda não. A irmã Hilda, no início do meu ministério, na boca da favela, num corredor assim, irmão, ó, a gente ia para lá e ela recebia missionários. No início da minha conversão, eu deixei de andar com um monte de gente. Falava assim, em Osasco: ô mudado, vem aqui, cola aqui na grade, mudado. Eu falava assim: não quero não, estou indo para outro lugar. Mas porque eu decidi viver uma vida de orar, é decisão. Decisão você tem que cortar fora. Decisão é cortar fora. Jesus disse assim uma coisa muito clara: se um olho te faz pecar, arranca. Se uma perna te faz pecar, arranca. Não é que você vai se mutilar, irmão, pelo amor de Deus, não é isso. Seja radical.
Não aceite ser da mesma forma. Não aceite ser da mesma maneira. Tem coisas que nós temos que tomar decisões firmes, porque nos separam da presença. Tem homens e mulheres de Deus aqui me observando. Por que você não sente mais? Você tem até o chamado, você sabe que tem o chamado. Mas tem coisas na sua vida que você tem que sacrificar para estar na presença dEle. Na sexta-feira vão chamar para o baile, irmão. Se você quer ter algo da parte de Deus e conhecê-lo, vem para a reunião de oração. Vem sozinho mesmo, pede a chave para o pastor. Quantas vezes eu pedi a chave para o meu líder? Me dá aí que eu vou abrir lá e vou ficar sozinho lá naquele negócio enorme, é enorme. Vou para lá. Morava em Osasco. Fui líder de 150 jovens, mas eu chegava 3 horas da tarde. Era 6 horas o culto, eu chegava 3 horas da tarde para arrumar os bancos, para varrer, para passar pano. E chegava 6 horas eu esperando que os jovens chegassem. Diga para o teu irmão, chegou não, irmão. Chegava tudo atrasado. E ainda queria algo da parte de Deus. Diga assim, Deus se chama responsabilidade. Deus é comprometimento. Quer ganhar dinheiro das coisas de Deus, mas não tem comprometimento com Ele. O céu é organizado. Não existe bagunça. Quem quer bagunçar é Satanás. Deus não, Deus é organizado. Quer algo de Deus? Quer pregar? Quer louvar? Comprometimento. Diga para o teu irmão, dê o primeiro passo. Mas pastor, eu sozinho, para de querer andar em bando. Anda sozinho mesmo. Vai sozinho mesmo, faz sozinho mesmo. Ninguém quer orar, então deixa que eu oro. Ninguém quer pregar, deixa que eu prego. Ninguém quer ler Bíblia, deixa que eu vou ler sozinho. Cresça com Deus que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aleluia. Aleluia. Se apega com Deus. Se apega com quem está com Deus. Eu sei que dá vontade de ser normal. Quantas vezes eu quis ser normal? Eu passava na faculdade, já fiz muita besteira, irmão. Mas quando eu ouvia a chamada de Deus, eu queria ser normal. E eu passava na faculdade, as pessoas no bailinho, comprei um carro para ir para o baile, irmão. Os barzinhos, né? Gostoso. E eu passava e falava assim, Deus, por que eu não posso ser normal? Porque eles fazem tudo o que quer. E parece que não pesa. Mas se eu pensar em fazer o que eles fazem, já me diz um temor dentro de mim. Diga para o teu irmão, chamado. Vocação. Você não é que nem eles. Você foi vocacionado por Deus para ser soldado do exército dele. Soldado não vacila. Soldado não deixa a arma de lado. Soldado leva a arma para a guerra. Soldado fica em treinamento. Sabe por que o inferno está querendo vencer? É porque muitos soldados estão deixando as armas de lado para se aliar ao inimigo, e Deus não se alia com a impureza de Satanás. Diga para o seu irmão, soldado você é, irmão. Soldado de Cristo. Olha para cá. Aleluia. Ana sobe ao templo. E ela vai mudar a oração. Diga para o teu irmão, é hora de mudar. Ela adquiriu uma maturidade espiritual, a ponto de olhar e dizer assim, Deus, se o Senhor me der, não vai ser para mim, vai ser para glorificar o teu nome. Ana é coluna espiritual dentro da casa dela. Ana é mulher sábia. Toda vez que ela volta para casa, Penina significa pedra para si, mas nem tudo que é bonito, diga assim, traz paz. Nem tudo que é bonito, irmão, que é proveitoso, traz paz. A árvore do conhecimento do bem e do mal era maravilhosa. Aí Satanás veio e falou assim, olha, é claro que não vai acontecer nada. Diga assim, Satanás nunca te dá uma proposta feia. Nunca. Só vem com as propostas bonitas.
as propostas que agradem você, a sua carne. Porque ele pode te prender para ele 50 anos, não é? Ele é espírito, irmão. Ele pode ficar em cima de uma pessoa, destruindo ela no álcool 50 anos, para ele não passou nada, porque a sentença dele já está decretada. Mas para você, é o tempo de decisão. Para você, 50 anos é a sua vida. Então hoje decida ficar com Deus. Não decida trilhar caminhos apenas fáceis, mas decida também criar caminhos difíceis diante de Deus. Olha para cá. Ana vai orar, vai no templo, e ela entrega diante de Deus. Ela fala assim: olha, se o Senhor me der, será para o Senhor. Naquele momento, ele está passando, que é o sumo sacerdote da época, é a liderança. A liderança está vendo e ela está orando, e a palavra diz assim: ela falava em seu coração. Só que palavras não saíam da sua. Ela estava tão aflita, não sei se você já sentiu assim, amém? Ela estava tão amargurada, tão triste, que ela falava, mas a palavra não saía da boca dela. Ela chorava dentro do seu coração. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz. Eli está passando, o sumo sacerdote, que já está cego, olha para ela assim: mulher, você está embriagada? Meu Deus, é guerra em casa, e quando chega no templo ainda tem uma resposta dessa. Estou embriagada, estou buscando tanto. E ela vai colocar diante do sumo sacerdote o que ela está vivendo. Olha, eu estou orando por um filho. Ele olha para ela e diz assim: olha, vá para casa e que o Senhor te conceda aquilo que você veio pedir em oração. Diga para o seu irmão: vai para casa e que o Senhor te conceda aquilo que você tem pedido em oração. A liderança pode não entender, mas Deus entende. Os sacerdotes podem não compreender o que você está vivendo hoje, mas Deus sabe o que está abalando o seu coração. Deus sabe o quanto o seu coração geme quando você chega naquelas portas para dentro, esperando em Deus aquilo que você tanto está buscando. A Bíblia diz que quando ela voltou para casa, o semblante dela mudou. Que estranho isso. Era como se Eli tivesse confirmado aquilo que ela pediu no coração. Ela volta diferente. Diga assim: uma hora você vai voltar diferente. Quando uma hora você vai chegar em casa, alguém vai perguntar assim: o que aconteceu? Todo dia você volta da mesma forma. Hoje eu mudei. Hoje eu fui para o templo, só que no templo Deus me deu uma outra resposta. Essa angústia que eu sentia está saindo de mim. Essa aflição, essa neura, essa obsessão, quando eu entreguei na presença dele, eu descansei. A palavra para você hoje é: descansa. Entrega na presença dele e descansa. Entrega na presença dele e descansa. Aleluia! Aleluia! Rabando irevassia. Rimiquiantoreforcia. Ei, Ana, levanta a tua cabeça. Não vai, é uma fase, vai passar. Não é para toda a vida não, vai passar. Talvez alguém não te dá valor em casa, talvez alguém não te dá valor no templo, mas fique em paz, a sua vida de oração vai dar testemunho. Fique em paz. Você não precisa de homens para testemunhar sobre a sua vida, o próprio Deus vai testemunhar sobre você. Pastor, ninguém está me vendo, eu entro no templo, sou desapercebida, ninguém precisa te ver, irmão, quem precisa te ver é Deus. Entrega a sua oração aos pés do Senhor. Mandou andará. Pode a geração estar caída, pode não ter referencial, mas eu ainda continuo de joelhos, orando,
Enquanto estiver alguém orando, ainda que esteja uma geração caída, Deus ouvirá a oração. Ela volta e a Bíblia diz assim: e ela se encontrou com Eucana, e o Senhor se lembrou de Ana. Uma hora acontece, diga para o teu irmão, uma hora acontece. Quando você descansar, é tudo um treinamento na presença. Quando você desapegar, sabe isso aí que te apega, que você fica perturbado? Diga para o teu irmão, descansa, irmão. Entrega na vontade de Deus. Como que Jesus ensinou a orar? Os discípulos estão perguntando, como é que eu devo orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia. Nunca foi sobre você. Tem uns pregadores aí fora dizendo que é sobre você. Mentira. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. É tudo sobre Ele, para glorificar o nome dEle. É para Ele. É para Ele. Tudo que fazemos é para Ele. Ana vai ter um filho. E acaba a rixa de Penina. Diga assim, Deus vai calar muita gente, irmão. Deus vai calar muita gente. Chega desse tempo de humilhação. Eu já vi Deus calar muita gente. Diga para o teu irmão, descansa em Deus. Vai para o quarto da oração. Irmão, se as pessoas soubessem o poder que tem o quarto da oração, bate na cara e envia a outra face. Me feriu, coloco diante de Deus. Está me magoando, coloca diante de Pai, fizeram comigo, coloca diante de Deus. Não age com a sua própria boca. Diga para o teu irmão, fecha a boca, irmão. A tua boca está impedindo Deus de agir. Tudo grita, tudo fala, tudo para com isso. Enquanto você não colocar na presença de Deus, continuará. Fica quieto. Quando você fica quieto, você vai mudar o ambiente. Alguém vai perguntar, mas por que você está calado? Mas por que você está calada? Tem alguma coisa acontecendo, a pessoa até se perturba, porque há mudança. Cristão é mudança de comportar. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Para de se afligir. Coloca na presença de Deus. Está doendo, coloca que está doendo. Está preocupando, coloca que está preocupado. Mas falou que vai acontecer isso. O Golias também falou que ia matar todo mundo. A primeira atitude do diabo é afrontar você, de deixar você com medo para você recuar. Quando isso acontecer, espera lá, fecha a porta do quarto. Você me afrontou? Tome, fecha a porta do quarto, joelho no chão. Você vai ter um particular com Deus. Você vai ter um ambiente que Ele mesmo não tem acesso. Deus te deu um acesso que Ele mesmo não tem. Agora é você e Deus. Põe para Ele. Olha para cá. Aleluia. Deus está falando com você, irmão. Olha para cá. Olha para cá. Ana vai ter um filho. Ela não vai entregar o filho, ela vai esperar o filho desmamar. Ou seja, ela esperou um tempo, ela não subiu de imediato ao templo. Ela esperou o filho desmamar. Eucana foi. Talvez alguém pergunte, o que está acontecendo com Ana? Diga, alguém vai sentir sua falta, irmão. Porque não soube aproveitar quando estava perto. Cadê Ana?
Estava aqui chorando. Cadê Ana? Será que morreu? Diga assim, morreu não. Deus ouviu as orações. Sumiu, não aparece mais. O que está acontecendo? Diga assim, Ana está recebendo de Deus aquilo que muitas pessoas não receberam. Resposta de oração. Meu Deus. Meu Deus. Ramando Kundaras. Eu vejo uma guerra espiritual. Eu vejo uma batalha sendo travada. Eu vejo Deus trazendo libertação para o teu coração, para a sua alma. O diabo queria te deixar dentro de uma depressão, dentro de um quarto oprimido ou oprimida. Mas você veio aqui hoje e Deus está dizendo: eu estou ouvindo suas orações. Não vai se calar, porque a sociedade diz que você tem que ficar quietinho, amuado no canto. Não, continua orando. Continua derribando o que está comercializado. Continua limpando o templo. Tira a sujeira de lado. Derruba os assentos que Satanás está imperando. Derruba as cadeiras do diabo que está dentro de você. É hora de Jesus fazer uma reviravolta. Alabracandoras. Aleluia. Olha para cá. Samuel nasce. E Ana vai subir ao templo. E vai conversar com ele. Eli, Deus me concebeu. Só que não é meu. Diga para o seu irmão, para de ser obsessivo. Solta que não é seu. Não é meu. Eu vou entregar na presença de Deus. E confiar que Deus vai cuidar é algo muito preocupante. Quem quer confiar a bênção que tem hoje na mão de Deus? Isso é muito doido. Tem que entregar na mão de... Tem gente segurando aquilo que não é para ser na sua mão, irmão. Na sua mão não vai crescer. Na mão de Deus se desenvolve. Você precisa aprender a confiar. Dia após dia você precisa aprender a confiar. Faz que nem Daniel. Disciplina. Faz o seu voto com Deus. O seu particular. Não precisa ninguém saber. Faz você e Deus. Se abstém de algo. Não porque você vai se tornar um religioso, mas porque você quer agradar ao Senhor. Isso vai te ajudar. No início do meu ministério eu jejuava 12 horas, irmão. Todo dia. 12 horas. Entrei em comunidades, fiz parceria com um pastor abençoado. Eu só não vi o diabo andar pelas paredes, irmão, mas eu vi eu vi tanta coisa. Tanta coisa, a gente trabalhava com processo de libertação. Hoje estão lá pastores, líderes de jovens, abençoado. A mãe que disse que não quer se converter, está lá agora líder. Diga assim, Deus vai te usar, irmão. Quando você aprender a tomar a decisão. Se você ficar em cima do muro, você vai cair. Toma a decisão. Toma a decisão. Deus não age em cima de confusão, Deus age em cima de escolha. Deus age em cima de escolha. Confusão é do diabo, sim ou não? A palavra de Deus é sim ou não? Tudo que gera incerteza e dúvida não provém de Deus. Deus não tem o eu acho de Deus. Deus não vai chegar nos profetas e dizer assim, eu acho. Você nunca vai ver na Bíblia Deus dizendo assim, eu acho. Mas se der, Deus vai dizer assim, você vai pregar e eles não vão te ouvir. Você vai falar, eles vão enxergar, mas não vão fazer que nada está acontecendo. Sim ou não? Diante de Deus é sim e escolhe. Fala sim ou não para Deus. Fala sim ou não. Chega de ver com uma mente confusa, eu entendo vocês. Porque o que acontece comigo, o diabo vive lançando tanta seta durante o nosso dia.
Não é assim ou não? A gente fica perturbado, a gente fica confuso. Dormiu até feliz, quando acordou com uma angústia. Diga assim, luta espiritual, irmão. Quer carregar a palavra de Deus e não acontecer nada? Quer cantar para Deus e não acontecer nada? Diga para o teu irmão, isso não existe. Você está numa guerra. John Piper diz assim, enquanto o crente não entender que a vida com Cristo é uma guerra, ele nunca saberá o poder da oração. Diga para o teu irmão, continua orando. Você está numa batalha espiritual. Aleluia. Entregou Samuel. Como é que estão os sacerdotes do templo? Olha para mim. Não se tem referência naquela geração para líderes religiosos. O sumo sacerdote Eli já não tem a força. Os filhos dele, Ofni e Finéias, sacerdotes a Bíblia vai caracterizar ele não como filhos fiéis. Ele está no templo, sim ou não? Sacrifica a Deus, sim ou não? Se envolve com os crentes no culto, sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer assim, os filhos Ofni e Finéias de Eli, filhos de Belial. Está na igreja, mas não é filho de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que não é filho de Deus. Filho de Belial. Por quê? Porque quer tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Quer tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Não se preocupa se está santo, se não está, se peca, se não peca. Diga assim, Deus está vendo esta bagunça. Deus vai separar quem é e quem não é. Eu vejo uma espada e Deus está me dizendo, eu vou separar quem é e quem não é. Chega de se camuflar no meio do povo dizendo que é crente, quando na verdade não é crente. Se veste de crente, prega que nem crente, sacrifica que nem crente, mas nunca converteu o coração. No nosso meio, sim ou não? Líderes, sim ou não? A Bíblia diz assim, que Ofni e Finéias, eles acabavam o culto e se prostituíam na porta do templo. Eles cultuam, mas lá fora eles não têm uma boa forma, conduta. Diga assim, Deus vem, irmão. A coisa de Deus é muito séria, irmão. Mas pastor, estamos na graça e você acha que na graça não é sério? Você acha que o Deus da graça mudou o Deus do Antigo Testamento? É o mesmo. A Bíblia diz assim que se não fossem as misericórdias dele, nós seríamos consumidos. Você só não é consumido hoje, pastores, líderes, só não são consumidos no altar por causa da misericórdia da graça. Mas vai chegar um dia que ele vai estar diante de Deus. No dia que Deus for julgar. E naquele momento a graça, justiça. Preguei no teu nome, curei no seu nome, libertei no seu nome, falei no seu nome, cultuei no seu nome. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E tem gente falando que tá de brincadeira, que só porque está na graça está salvo. Diga para o teu irmão, não é bem assim não, irmão. Não é bem assim que funciona não. Ofni e Finéias estão se prostituindo na porta do templo. Não são referência. E o que nós estamos buscando hoje é uma referência espiritual. Sim ou não? É alguém que você chegue ou no culto no lar, ou aqui dentro. Não estou falando de instituição, eu estou falando de referência de oração. Referência de conduta para se espelhar. Só que na nossa geração muitos não estão tendo essa referência. E os pequenos profetas que nascem na vocação olham para aqueles que estão mais velhos e falam assim, mas como que eu vou aprender?
Vou aprender com quem? Diga assim, Deus está preparando, irmão. A Bíblia diz assim, que Ofni e Finéias sacrificavam e pegavam mais do que podia pegar da porção. O livro de Levítico 6 vai dizer assim, que o sacerdote, ele tinha que todas as manhãs não deixar o fogo do templo se apagar. Todas as manhãs eles tinham que colocar lenha e colocar o sacrifício da gordura na presença do altar. Só que a palavra diz que Ofni e Finéias, eles estão com tão má fama que eles estão relaxando dentro do templo, pensando que Deus não está vendo nada. E aí de repente, através do fruto de oração, vai nascer um menino. O nome dele é chamado Samuel. Samuel é entregue no templo. E a Bíblia diz assim que Samuel servia no templo, diante do altar. E todos sabiam que aquele menino já era o próximo profeta. Só que tem que ter uma confirmar. A Bíblia diz assim que Samuel servia e ele foi crescendo. E todo ano que ele cresce, a mãe dele leva uma roupa para ele, sim ou não? Ele se desenvolve, só que ele tem que ter uma vestimenta que comporta o desenvolvimento dele. Diga assim, irmão, cada vez que você cresce, tem uma nova vestimenta. Cada vez que você cresce, Deus te reveste de novo. Sabe por que a luta do diabo para que você não cresça? É porque ele sabe que você está crescendo diante da presença, que Deus já preparou o propósito. Aí a Bíblia diz assim que todos foram dormir, sim ou não? E o menino vai dormir também. Só que quando Samuel ele vai dormir, a Bíblia diz assim que ele ouve uma voz dizendo: Samuel, antes que o fogo do templo se apagasse. Por quê? Porque o fogo do templo tem como simbolismo o Espírito Santo de Deus. E Deus não pode permitir que o fogo do tabernáculo se extingua. Diga assim, você é o templo, irmão. Você tem se aquecido? Você tem deixado o fogo quente? Ou você tem relaxado no fogo? Como, Senhor, eu deixo o meu templo quente? Todas as manhãs, o sacerdote, ele tem que abastecer o fogo. Ou seja, existe uma constância de trabalho. Precisa ser constante. Não adianta orar uma vez por semana, irmão, e achar que você vai ficar crente. Não adianta ler a Bíblia uma vez por mês e achar que você vai entender da Bíblia. Diga para o teu irmão, é hora de mudar. Deus quer conserto. Por quê, pastor? Porque o fogo não pode se extinguir. E o que Deus está fazendo na época de Samuel? Enquanto os sacerdotes estão se prostituindo, Deus vai visitar o menino. Uma geração dorme para Deus levantar uma nova. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faça. Se você não se aquecer, Deus vai chamar alguém que você nem acredita para que a faça também. Mas o importante é que a presença dele não pode se extinguir do templo. A presença dele não pode se extinguir. Se você não quer fazer, não tem problema. Deus não precisa de mim para pregar. Deus não precisa de mim para louvar. Se eu não pregar, Deus vai levantar outra pessoa para pregar. Se eu não cantar, Deus vai levantar outra pessoa para cantar. Mas o importante é que Ele vai levantar uma nova geração. Nestes tempos, Deus está procurando uma nova geração.
E eu não estou dizendo de idade, estou dizendo de espiritual. Uma geração que não dorme. A Bíblia diz assim que Samuel foi dormir, só que Deus o despertou. Muitos estão dormindo muitas vezes para que você possa acordar, para que você possa despertar. A Bíblia diz que quando ele despertou, ele nunca antes tinha ouvido a voz de Deus. Ele ouviu, sim ou não? Só que ele não entendia. Ele precisa de alguém que o ensine. Às vezes você já até ouviu a voz de Deus, só que você não entendeu que era Ele chamando você. Às vezes até queimou no seu coração, só que você não entendeu ainda que era Deus que está te chamando para uma obra, para um trabalho. Não é apenas no templo, é dentro da sua casa. Nós estamos vivendo uma geração caída, e Deus está querendo levantar uma nova espiritual, uma geração que não dorme, uma geração que não dorme enquanto o fogo estiver apagando. Deus vai levantar você para acender o fogo. Deus vai levantar você para acender o fogo. Por quê, pastor? Porque se uma geração mais velha não faz, Deus levanta uma mais nova para fazer. Deus vai incomodar alguém. Deus vai chamar alguém. Por quê? Porque Deus precisa de uma referência espiritual nessa geração também. Não é só Satanás que está batalhando. Deus está levantando pessoas para batalhar em prol dos céus também. Deus está levantando pregadores, levitas, cantores, homens e mulheres de oração, administradores, discernimentos espirituais. Já pediu isso para Deus? É um dom. Discernimento espiritual, para saber se o pastor que está pregando aqui está pregando Bíblia, está pregando Escritura. Não adianta eu chegar aqui e falar que eu entrego alguma coisa para você, mas não está escrito. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de profecia da minha pessoa, sendo que não está escrito biblicamente. Diga assim: discernimento espiritual. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos. Deus não te chamou para ser igual aos antigos. Deus te chamou para ser algo novo, algo que combata, algo que peleja, algo que guerreia. Samuel se levanta. Ele diz: Eli, o Senhor me chamou. Ele diz assim: não te chamei vaidor. Diga assim: muitas vezes Deus está levantando e os homens estão mandando dormir. Diga assim: Deus vai chamar de novo. Enquanto não entender, você vai ouvir a voz de Deus. Enquanto você não entender que é Deus que está falando contigo, Ele vai continuar te despertando. Por quê? Porque é necessário. Ele precisa te usar de uma forma diferente dos outros. Quando que os profetas bíblicos são chamados? Quando a decadência espiritual está avassaladora. É na decadência espiritual da geração que Deus levanta profetas. E eu creio no dia de hoje, levanta suas mãos, que Deus está levantando vocês como uma geração profética, como uma geração que confronta, como uma geração que não vai ser qualquer um aí, uma geração que não vai deixar a presença de Deus morrer, mas uma geração que vai ter respeito. Não adianta pregar se não tiver vida com Deus. Não adianta orar se a sua oração não vem de Deus. Não adianta. Deus está te despertando. Até quando você vai querer dormir? Diga para o teu irmão, cutuca ele, levanta. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá.
Amando Kondará Xandará. Aleluia. 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 Aleluia, Ele. Aleluia. Glórias. Glórias. Uma geração vai se levantar. Satanás tem os dele, mas Deus também terá os dele nas suas mãos. Satanás pode levantar a pessoas endemoniadas, mas Deus levantará pessoas santas, pessoas comprometidas com a obra, pessoas que não se dobram, varões que não se curvam. Deus está te levantando. Olha aqui, olha para cá, para cá. Deixa Deus entregar ali, olha para cá. Aleluia. A presença de Deus é notória, irmão, aqui. Samuel está crescendo. Como é crescer numa geração caída? Quantas ofensas esse menino recebeu dentro do templo, porque a Bíblia fala apenas de um resumo. Mas quantas ofensas esse menino cresceu debaixo de 2 filhos de Belial, irmão. Servindo a Deus no templo obediente. Quantas humilhações o filho de Ana não recebeu. Dizendo, é o menor. Você acha que tu vai ser alguma coisa? E o menino continuou servindo. Diga para o teu irmão, continua. Ainda que ninguém acredite em você, continua. O que importa não é o que os homens dizem. O que importa é o que Deus diz sobre você. E o que você vai ser. E o que você acredita que você vai ser. Deus tem planos grandes para você. Deus tem grandes planos para você. Eu não vou falar aqui, mas Deus já me mostrou algumas pessoas. Deus tem grandes planos para algumas pessoas. Não se limite. Não se limite. Não deixa ninguém menosprezar o que Deus tem sobre você. Não deixa ninguém menosprezar o que Deus tem sobre você. Diga para o teu irmão, você tem valor. Você tem valor. Samuel está crescendo. Se coloca de pé no nome de Jesus. Olha a seriedade daquele que serve na presença de Deus. E como Deus trata aqueles que não servem. A Bíblia diz que Eli vai chegar nos seus filhos e vai dizer assim, pastora: eu estou ouvindo uma fama que vocês estão fazendo. Parem com isso. E a Bíblia vai dizer assim: que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não ouviram o que o seu pai disse. Mas não ouviram porque eles não quiseram. Eles não ouviram, a Bíblia continua, porque Deus os queria matar. Esse é o Jesus de amor que você serve. Esse é o Jesus de amor que muitas pessoas estão pregando. Deus é amor, Deus é amor. Enquanto as pessoas não leem Bíblia, elas não vão conhecer o Deus do amor. Que o amor tem uma base de justiça, de ira. Eles tiram a ira, a justiça e colocam só o A. E assim vão cegando um monte de gente. Faz do jeito que você quer mesmo. Eles estão relaxando dentro do templo.
Nós não podemos relaxar dentro do hoje na graça. O templo é você. Amém? Hoje foi feito um sacrifício expiatório, que foi Cristo. Só que o que eu estou fazendo cada dia para limpar esse templo? Qual sacrifício eu estou entregando diante de Deus? O livro de Romanos vai dizer assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, prestando um culto racional. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei porque eu estou aqui. Eu vou sair daqui com uma mensagem, com uma palavra. Eu sei o que o pregador falou, um culto racional. A sua oração tem que ser racional. Paulo vai dizer assim: não adianta todo mundo ficar profetizando se não entende nada. É mais fácil falar uma língua só, mas que todos entendam e saiam cheios da presença de Deus. A Bíblia nos ensina algumas coisas. Samuel está crescendo. E a Bíblia diz que Deus queria matar os filhos de Belial, Ofni e Finéias. Isso é muito louco. Como é que os dois, a Bíblia trata esses dois sacerdotes como filhos de Belial, não trata eles como filho de Deus. E aí Samuel está servindo no templo. E todos sabiam que Samuel seria o próximo Diga assim: Deus vai dar testemunho de você. Não precisa você se preocupar com isso, com fama, com status. Para com isso. Tira isso da sua cabeça. Deus sabe, Deus não é onisciente, Ele vê tudo. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você ora, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe, irmão. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento, enquanto eu estou falando. Se a sua cabeça está aqui ou se a sua cabeça está em outro lugar, Ele sabe. E Deus vai tratando com cada um individualmente, até que nós entendemos a vontade dEle sobre nós. Estoura uma guerra. E Ofni e Finéias, eles vão pegar uma arca, a arca da aliança. Porque era costume que quando Israel estivesse em guerra, se pegasse a arca da aliança, e os inimigos temeriam, dizendo que a presença de Deus estava com eles. Eles vão pegar a arca da aliança, pensando que vão obter vitória. Eles vão para a batalha. Quando chega na batalha, a palavra diz assim que os dois morrem na guerra. É quando eu acho que eu estou com a presença, mas eu não estou com a presença. Como eu posso ir para uma batalha se eu não estou orando? Como eu posso ir para uma batalha se eu não preparei o meu templo? Diga assim: o inferno sabe quem é você diante de Deus. Prova, pastor, eu provo. A Bíblia diz assim que os sacerdotes vão expulsar demônios no nome de Jesus, sim ou não? E naquele momento o demônio vira assim: quem é você? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, e você, quem é? Diga assim: não adianta achar que está com a presença se você não tem vida com Deus. Vai para a luta, mas não sabe se vai vencer. Vive uma vida de qualquer jeito e acha que vai ter vitória na presença de Deus. Mais vale uma vida de oração do que um exército, irmão. Davi não precisava de um exército para vencer Golias. Davi precisava do Deus do exército. A Bíblia diz assim que Davi chegou um momento da vida dele que estava com um exército de 1.200.000 homens. E ele começou a confiar na força do seu próprio. E ali ele pecou contra Deus. E a espada de Deus se levantou contra ele. Por quê? Porque Davi nunca precisou de exército para ser rei. Quem levantou Davi como rei foi o próprio Deus. Você não precisa de milhares, irmão. Você precisa apenas saber que Deus está com você. Você não precisa de um exército. Você precisa saber apenas que a sua vida de oração está santa diante de Deus. Pastor, não tem ninguém que anda comigo, não tem ninguém que lute comigo, fique em paz. Se Deus está com você, irmão, mais vale Deus com você do que um exército te acompanhando. Mais vale Deus com você do que um exército te acompanhando. Aplauda Jesus.